Olá, amigos, tudo bom? E aí, dando continuidade ao nosso curso de capacitação em energia solar fotovoltaica, e nesse módulo, o módulo 4.3, iremos aí abordar um pouco da teoria, do processo de instalação como um todo. Então, começamos a abordar agora um pouco dos aspectos, alguns pontos que temos que tomar cuidado, tomar como norte, no processo de instalação de um sistema fotovoltaico. Como já vimos anteriormente, o planejamento ele é ideal, e o planejamento ele todo começa lá desde o início do orçamento em si, posteriormente com a vistoria técnica e a montagem, dos projetos. Então, com base nos projetos, seja ele unifilar, trifilar, multifilar, seja ele uma planta de lotação, um arranjo fotovoltaico, como vai projetar como poderia ficar o sistema fotovoltaico naquela edificação, entende-se que para iniciar um projeto de instalação elétrica, nós temos que ter todo um conhecimento, dos pontos de conexões. Então, entender, saber ler os mapas, já é um ponto bem primordial para iniciar a instalação. Então, temos que lembrar que, normalmente, sempre se saluta ter um engenheiro eletricista na obra para aferir aí todos os pontos, Então, a plotagem do sistema, ou seja, o arranjo, como vai ser colocado os strings, a quantidade de painéis por strings, o tipo de encaixe que pode ser feito, isso tudo vai variar com o quê? A superfície do edifício. Então, o sistema fotovoltaico, no momento que ele for implementado naquela edificação, se leva em consideração na vistoria a sua superfície. Então, cada edifício tem lá a sua possibilidade de implementação de um sistema fotovoltaico. E aí vai variar, podendo ser utilizado no telhado, podendo ser até mesmo na sua fachada, Nós podemos aí salutar o projeto fotovoltaico de N formas, E aí muitas pessoas me perguntam, mas numa fachada, como um platiband, como uma sobreparede? Então, pessoal, existem equipamentos, existem produtos fotovoltaicos que podem ser agregados à edificação, naquele conceito que eu bato muito, que é o BIPV, o Building Integration Photovoltaic, que é a integração de sistemas fotovoltaicos na edificação, que são painéis fotovoltaicos com características de vidro, são painéis fotovoltaicos com características de um revestimento. Então, você pode aí adequar-se a N salutar, tudo com base, é óbvio, na vistoria que você vai fazer, no levantamento de sombreamento, na capacidade energética da edificação. Então, são N pontos que devem ser levados em consideração para você aferir aonde vai ser plotado a melhor posição daqueles painéis naquele sistema. Então, a esse respeito, a gente pode estabelecer uma distinção entre soluções aditivas e soluções integrativas. Aditivas são aquelas que a gente adiciona o sistema diretamente a um telhado já pré-existente ou a um revestimento já pré-existente, e aquelas integrativas é onde a gente se integra, ou seja, o sistema fotovoltaico faz parte da edificação. No lugar de eu ter um telhado com um sistema de madeirite e telhas, seja ela romana, seja de barro, fibrocimento, metálica, nós sacamos isso, ela não existe nesse projeto, Normalmente isso é feito aí no processo inicial, que está se projetando uma edificação, pensamos dessa forma. Nós utilizamos o painel solar como telha, um telhado. Pode ser feito? Pode. Existem alguns outros pormenores que têm que ser levados em consideração? Sim. Questão de infiltração, a questão das vedações entre os painéis tem que ser feito de uma modelagem diferente. Então, são pontos que podem ser feitos sim, que podem ser integralizados nos sistemas fotovoltaicos. Isso é um ponto primordial. O pensamento que eu tento levar para vocês, levantando esse ponto, é pensar no que já é feito na Europa há 10 anos, há 15 anos atrás, que são as integrações de sistemas fotovoltaicos junto à edificação. E tem lá suas vantagens, diminuição do custo da obra em si, porque no lugar de eu ter já eu gastar com o telhado, eu posso já
ter o sistema fotovoltaico ali integralizado, no lugar de eu colocar um plateband e colocar um sistema por cima, eu já posso usar o painel como um plateband, eu já posso usar o painel mesmo como revestimento direto, né, como uma vidraçaria direta. Então aí tem N possibilidades hoje que o mercado possibilita com as mais diferenciados, né, tipos de painéis solares de hoje no mundo. Então, esses métodos de montagem, né, numa solução aditiva, os módulos fotovoltaicos são fixados no topo do telhado ou na fachada através de uma estrutura metálica, né, o suporte como nós conhecemos propriamente dito. O sistema fotovoltaico consiste, assim, num elemento técnico e estruturante colocado no edifício com uma única função de gerar energia, né? Ele é um dele aditivado, né, naquele sistema. Já numa solução integrativa, os componentes do telhado ou da fachada do edifício são substituídos por elementos fotovoltaicos. Tá? O sistema fotovoltaico passa a fazer parte constituinte do envelope do edifício, para além de gerar energia, assegurar funções de proteção climática, isolamento térmico, acústico, sombreamento e segurança. Então vai variar, como eu falei, do projeto que você está desenhando. Então essa capacidade de integração dos módulos permite explorar efeitos sinergéticos, tá? Interessantes, e implementar soluções de elevado valor estético, ou seja, principalmente aqueles projetos mais que se precisam, se buscam mais a harmonização arquitetônica, né, a oferecer isso para o cliente, a possibilidade dessa integração de elementos fotovoltaicos junto às características do próprio edifício, traz um grande valor aí, tá, harmônico e também, né, simbólico em relação à geração de energia, não somente em telhados adicionados, mas também incorporar esta edificação. E aí, nós temos que entender alguns pontos. Como nós estamos hoje, praticamente no Brasil, no processo inicial, mas já bem evidenciado, nós temos aqui umas características, vamos dizer assim, mais genéricas, né? Então, nas características mais genéricas de implantação, nós temos a utilização dos painéis solares sempre mais em telhados, né? E aí a gente tem que seguir algumas definições. Então, a delimitação da cobertura do edifício, ok? É muito importante, ok? É uma principal condição hoje de entender o que é a estrutura da qual estou instalando o sistema fotovoltaico. Ou seja, entender a funcionalidade do telhado, isso vem a me corroborar no momento do projeto de instalação, né, naquele pré-projeto que nós fazemos para ir para campo, entender qual é a melhor estrutura, qual é o tipo de estrutura, qual é a necessidade real daquela estrutura, ou seja, se vai ter que ser uma estrutura para um tipo de telha, vai ter que ter um reforço na estrutura, porque a região tem uma rajada de vento, porque a região é mais longínqua da minha linha de inclinação, ou seja, eu necessito de uma maior inclinação, então o meu sistema vai ter que ter mais inclinação, eu vou ter que reforçar esses pontos. Então, todos esses pequenos detalhes vão ser diretamente interferidos com essa análise que eu faço. Então, a delimitação da cobertura do edifício é muito importante. Suporte das cargas que resultam do revestimento do telhado, do vento e da chuva, ou, nos casos onde neva, da neve. Então, levantar isso em consideração. Manutenção do conforto interno do edifício, ou seja, eu não posso perder as características da cobertura daquela edificação que ela vem a exercer na edificação em si. O isolamento térmico ou acústico que ali existe, tá, ok? A proteção em caso de incêndios, ou seja, tem que tomar cuidado também com esse ponto. Desenho, ou seja, forma, cor, material, estrutura ou superfície do telhado, precisa entender como ele é projetado, se é direto na laje, se tem um reforço madeirite, se tem uma estrutura de madeira ou a estrutura é metálica. Então, em compreender esses detalhes, tá?
dos telhados, começa o quê? A entender a possibilidade também de incorporar elementos energéticos nele de uma forma um pouco mais segura. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é analisar tudo isso na hora da minha vistoria e levar todos esses pontos em consideração para que eu faça inicialmente ou já projete inicialmente uma instalação, né, o sistema de instalação de uma forma mais assegurada para o meu cliente, obviamente, consigo mesmo, para a empresa que lá está operacionalizando. Então, compreender todos esses vetores externos também corroboram ao tomar cuidado na hora de instalar e não interferir aí na estrutura do telhado e da edificação como um todo. E telhados, né? Nós temos aí formas de telhados aqui no Brasil, variáveis, aqui no Brasil como no mundo todo, mas temos aí uma variável N possibilidades de desenhos de telhado. Então, telhados mais inclinados, menos inclinados, uma água, duas águas, quatro águas, seis águas, modelo inglês, modelo holandesa. Então, assim, existe essa variação deve-se sim ser levada em consideração por causa principalmente de sua inclinação. Então, telhados planos, essa inclinação ela está inferior a 5 graus. Quando eu tenho uma inclinação entre 5 e 22 graus, tá? Eu já tenho aí um telhado ligeiramente inclinado, tá? Que aqui nós temos que entender, para falar no Brasil, né? No Brasil, nós temos aí um grau longitudinal de necessidade de inclinação dos painéis que está nessa variância entre 5 e 22 graus. Então, se eu tiver um telhado já com uma inclinação normal de aproximadamente 22 a 45 graus, eu tenho que tomar muito cuidado aí se eu não estou numa inclinação já máxima, né, intermitente ao meu ângulo de geração, de radiação para geração de energia. Então, esses cuidados aí começam a ter que ser levados em consideração, tá? Telhados íngremes são aqueles já com inclinação superior a 45 graus, tá? Então, isso também vem ao que, Raoni? Para que eu preciso entender disto? Isso também vai me entender, né, vai me levar em consideração a situação da segurança, né? Ou seja, se eu for trabalhar com um telhado muito íngreme, acima de 45 graus, a minha estrutura de segurança para trabalhar na operação da instalação desse sistema fotovoltaico nesse telhado tem que ser redobrada, né? Com guarda-corpos, com algum outro sistema de segurança que nós vimos na aula anterior, tá? Para que eu tenha esse resguardo na hora da instalação e não haver nenhum acidente. Em telhados mais planos, obviamente, nós temos o grau de risco amenizado, mas ainda continua tendo risco de queda por causa da altura, mas é óbvio que aí eu tenho mais segurança e eu consigo trabalhar de uma forma mais adequada, até mesmo uma instalação mais simples, né, de ser implementada por causa do risco ser bem menos do que eu vou ter aí uma instalação num ambiente de inclinação bem maior, ou às vezes mesmo uma fachada com inclinação de 90 graus, tá ok? Outro ponto interessante que aí a gente começa a entender também são os seus revestimentos. Então, os telhados têm sim suas inclinações, têm suas variáveis tipos, né, em relação às suas águas, inclinações, e ele também tem variáveis situações em relação ao seu revestimento. Então, é necessário também, gente, distinguir, tá bom, entre o conceito de cobertura do telhado e de selagem do telhado, tá? O que é a cobertura do telhado? A cobertura do telhado, pessoal, nada mais, nada menos do que o elemento base, né, individual, ou seja, as telhas, seja a cerâmica, fibrocimento, de pedra, tá? A metálica, galvanizada, que seja, tá? Esses são os elementos individuais do telhado. Então, desde as telhas, placas de absorção ou placas de lâminas, tá? Dependendo da região, no sul é mais conhecida, é mais comum a gente encontrar ainda algumas casas com placas de lâmina, aqui mais
90% da massa arquitetônica brasileira ela tem uma tendência ainda de telhados convencionais, em telhas romana ou romana plana, mas dentro dessa variável, ok? Então, eles são os elementos, ok? Então, são colocados por forma, né, a facilitar o que? O escoamento de água da chuva, segundo um declive específico mínimo, em função do tipo de cobertura, e aí é uma projeção, é uma característica da construção civil, né, na modelagem arquitetônica daquela edificação, que vai aí desenhar qual é o tipo de cobertura mais adequada para aquele tipo de inclinação, para o projeto a qual está sendo desenhado. Então, mas o que eu preciso entender é que a cobertura do telhado ele é formado pelo o tipo de telhas e de elementos ali existentes, tá? Desde os suportes, telhas como um todo. Já, pessoal, quando a gente fala de impermeabilização, ou seja, da selagem do telhado, nós estamos falando do quê? Principalmente em ambientes planos, ou em telhados em coberturas planas, né, abaixo de 5 graus de inclinação, nós temos aí normalmente mantas protetoras, né? Normalmente isso a gente vê mais a gente chama aqui conhecidamente como laje, né? Nas lajes retas, né, planas, onde não existe aquela cobertura por telha, existe uma cobertura por impermeabilizante, seja ele manta, conhecido como manta asfáltica, né, que é o feltro betuminoso, tá? Ou mesmo as mantas líquidas, né, as membranas de plásticos, os revestimentos plásticos por fluidos, né, que existem no mercado para fazer o revestimento e a impermeabilização dessa cobertura e não haja infiltração. Então, o revestimento do telhado, ele tem em seu prisma de objetivo evitar o acúmulo de água, né, e que essa água venha porventura a danificar, né, criar umidades e danificar a edificação. Para haver essa proteção, criado-se coberturas com telhas ou subprodutos dessa linha de revestimento, ou é feito uma impermeabilização para que essa água não se acumule no telhado e haja um escoamento, né, para a superfície. Então, tem que entender esses dois pontos. Mas para que isso? A gente tem que entender que compreender isso é usar uma linguagem um pouco mais técnica na hora de entender se eu vou usar um suporte para um telhado ou vou ter que mobilizar um sistema de fixação em laje para criar um suporte para a implantação do sistema. Então, esses pontos são interessantes e devem sim ser levados em consideração. Então, na hora da montagem do painel, no presente caso, né, que a gente vai levantar aqui em relação a um estudo para a gente entender, é que é designado, né, normalmente do cliente, que os módulos a ser instalados se encontrem diretamente sobre a água escolhida e já referenciada, ou seja, informar na hora da aquela vistoria em relação a posicionamento norte, aqui em relação ao Brasil, né, posicionamento do painel em relação à captação, para geração de energia. Então, é salutar já tentar modelar com o cliente e dizer, olha, nessa minha situação, eu vou ter meus painéis colocados nessa água, né, nessa lateral do telhado, tendo em vista ter um melhor posicionamento para uma geração de energia com melhor eficiência. Então, assim sendo, pessoal, a estrutura escolhida para o suporte dos painéis deverá ter a capacidade de se acoplar diretamente às telhas ou ao revestimento dessa edificação, tá? Então, essa projeção de desenho tem que ser feita já em solo, antes, né, da execução, é óbvio, tem que ser feita em solo na pré-análise, que é resultante da vistoria feita para identificar qual é o melhor desenho estrutural da instalação. Então, de modo a que seja feita a colocação correta desses equipamentos, em vista a minimizar, tá, as forças exercidas no grupo gerador. Deverá se garantir, gente, na hora dessa instalação, então, quer dizer, eu tenho que fazer uma análise para que na hora da instalação, da montagem dos meus painéis, ok?
eu já pré-desenho, aí entra aquela situação do que eu falei dos projetos, do arranjo fotovoltaico, é interessante entender quantos strings eu vou suportar, vamos dizer, meu sistema fotovoltaico vai precisar, um sistema de médio de 3,2 kW, eu vou precisar de 10 painéis de 300, mas aqui nessa minha área eu só vou conseguir colocar 2 fileiras de 5, ou seja, essas fileiras, nós conhecemos como strings, né? As linhas de placa, ela deve ser já pré-desenhada. Então, entender isso é compreender toda aquela análise que eu já tinha falado até na aula passada, em relação à segurança à carga, né? Então, verificar que se naquela água, aquela quantidade de painéis vai suportar, ver aquele tipo de cobertura daquela lateral daquele telhado que eu vou implantar meu sistema, vai suportar a quantidade de painéis que eu precisarei ter para aquele projeto em si. Se essa quantidade de painéis, que essa carga excedente naquele telhado, ou seja, se aquele telhado, aquela cobertura suportará essa carga a mais, né, aditiva, naquele projeto. Isso faz com que eu desenhe essas possibilidades. E um ponto importante é o que eu sempre friso também na hora das instalações, é já pré-desenhar ruas, ou seja, os espaços entre a superfície, né? Desculpa, entre os módulos, para que eu tenha um livre acesso. E na hora dessa modelagem, o que eu tenho que levar em consideração é que, se eu não terei que inclinar muito o meu painel, se meu painel deve ficar na inclinação, ou seja, o telhado já tem já aquela inclinação que eu necessito, eu tenho que continuar respeitando, tá, um espaço entre o suporte e o módulo. Então, esse espaçozinho entre o suporte, tá, e o módulo, ele deve ser respeitado, ok? Por quê, pessoal? Existem alguns pontos técnicos que a gente sabe que o painel, quando ele está captando radiação, automaticamente ele aumenta a sua temperatura. Então, esse espaçozinho existente aqui ajuda a existir o que? Ventilação. Então, nós conseguimos ter uma melhor ventilação, conseguimos diminuir a temperatura do painel, ou fazer com que ele trabalhe sempre numa temperatura um pouco mais amena, por causa dessa ventilação, e não sobreaquecer e diminuir sua eficiência, ok? Então, a ventilação, tá? Em relação a esse espaço existente entre o painel, tá? Entre o painel e o telhado, né? Que o suporte vai dar, ele é primordial. E temos sempre que tomar cuidado, ok? Que esse espaço, ou seja, deve existir não somente só para as questões de ventilação, mas que também lembramos qual é a funcionalidade do telhado, que é o escoamento da chuva, ou seja, da água, né, pluvial. Então, não pode haver impedimento para que venha, porventura, né, bloquear esse escoamento, tá, ok? Um outro ponto interessante não deverá existir, tá, uma inclinação adicional dos painéis, tá, quando se não necessite diretamente no projeto. Então, deverá né, manter-se igual à inclinação do telhado quando perfazer-se a angulação próxima ao desejável, no caso de disso não ocorrer, aí sim se utiliza-se de estruturas tipo tesoura ou angular, como queira chamar, tá? Com melhor grau de inclinação para aquele projeto lá desenhado. Então, tendo deste último caso, né, em relação à necessidade de eu ter um sistema com maior inclinação ou menor inclinação, com relação já à inclinação existente do telhado, ou às vezes mesmo o direcionamento também, ou seja, as minhas águas estão para 2 direções que não me corroboram em eficiência de geração, e eu preciso direcionar meus painéis para o lado correto, ou seja, para a direção correta de captação da radiação. E isso também irei necessitar aí de um processo de angulação e posicionamento, né? No caso de não usar suportes tracking, né? Ou seja, aquele suporte que faz o acompanhamento do sol,
eu tenho que desenhar isso já no suporte, ou seja, eu tenho que modelar o suporte para que tenha, desde o posicionamento, também a angulação correta. E aí entra uma dica, tá? Uma dica que é primordial. Nesses tipos de sistema, pessoal, nesses tipos de sistema onde eu tenho, tá, essa angulação, é uma dica que eu dou. A partir do momento que eu tenho uma angulação, automaticamente o que vai me ocorrer? Eu vou aumentar meu espaço de captação e passagem de vento. Ou seja, eu aumento a força de arrasto sobre aquele sistema. Por isso, a dica que eu sempre dou, em sistemas inclinados, em telhados, onde tem que se necessariamente fazer uma inclinação a mais do suporte, eu aumento a altura ali de 5 centímetros, às vezes para 15, 20, 30, eu tenho que fazer, com muito cuidado, um reforço na fixação da estrutura desse telhado. Esse reforço, não só da fixação da estrutura no telhado, como também do painel no telhado, tá? Me derime, ou seja, faz com que eu diminua os riscos de uma rajada de vento ocasionar, tá? Eita, quase que não saí, mas ocasionar um acidente ou mesmo algum problema no meu sistema. Então, lembrar que sempre em sistemas onde há uma inclinação maior do que 5 graus, existe uma probabilidade, né, que aí é a lei da física, aumenta-se o arrasto, principalmente em rajadas de vento, ok? E por isto, a dica que eu dou é faça um reforço na fixação desde o sistema no telhado, na cobertura, como também um reforço, né, dos próprios painéis fixados nesse suporte. É uma dica muito interessante. Em relação ao espaço entre os módulos, ele sempre deve manter-se, ok? Com relação ao próprio suporte, ou seja, o próprio suporte ele já vai dar aí um espaçamento, né, de aproximadamente 2 centímetros, né? E aí vai muito relativo também ao desenho do suporte, o tipo do suporte, tá? Mas manter-se esse espaçamento ajuda também a ação de pressão do vento. Então, ele mitiga nessa pressão do vento, são espaçamentos existentes entre os painéis, tá bom? Então, esse espaçamento ele é primordial, né, para sistemas, ok? E aí o pessoal me pergunta, Rony, mas aqueles sistemas onde eu tenho aí, eu preciso usar ele como cobertura? Claro, quando ele tem um processo, quando o painel fotovoltaico ele deixa de ser aditivo numa edificação, né, um BIPV, um BAPV, né, um Building Addition Fotovoltaico, para um Building Integration Fotovoltaico, integralizar o sistema fotovoltaico, aí existe já outras modelagens de sistemas de fixação que diminuirão o risco de acidente por questão da pressão do vento no sistema. Outro ponto também e crucial na hora da montagem dos painéis fotovoltaicos, e aí quando eu falo essa montagem, gente, às vezes eu falo lá também na hora do projeto, tá? Em relação a esses tipos de sistemas inclinados, tá? Onde eu tenho que ter a ver essa inclinação, para eu ganhar espaço, às vezes eu encurto demais o espaço entre os painéis e eu esqueço aí do período de pior radiação, onde o Sol tende a estar numa inclinação mais afastada do Sol, né? Automaticamente ele vai estar mais inclinado, aumentando o meu raio de sombreamento e fazendo com que eu possa afetar a geração do meu sistema, onde uma linha de painéis pode vir a sombrear a sua linha subjacente, ok? Então, para calcular a distância mínima entre duas fileiras de coletores solares, de painéis solares, instalados horizontalmente, ou seja, verticalmente, e aí tanto faz, ok? Basta saber a inclinação, e aí é uma dica, basta saber a inclinação, pessoal, no solstício de inverno, que mais ou menos no período aí do dia 21/12, tá? Às 12 horas, que imaginemos que seria o sol de pico, né? No local da instalação, tá? Medir o coletor, ou seja, a altura do coletor ou seu comprimento, dependendo se ele estiver na horizontal, se ele estiver deitado na horizontal,
e nós pegamos aí o comprimento. Se ele estiver na vertical, a gente pega a altura aí, né, do painel, ok? E vamos dizer que isso aí, para a gente fazer um pré-cálculozinho, só entender como é o cálculo. Eu não vou entrar nessa aqui, não vou me aprofundar, mas vocês precisam saber que existe um cálculo simples que pode ser feito, como também um cálculo um pouco mais elaborado, né? E a inclinação desejada, ou seja, qual é a inclinação, aí é aquele estudo que a gente faz lá no dimensionamento para entender qual é a inclinação do painel para aquela localidade, ok? Então, quando a gente pega esse ponto, né, esses três itens, ou seja, a inclinação do raio do Sol no período do dia 21 do 12, no, sol, no melhor dia, né, no meio do solstício de inverno, tá, no horário de pico, tá, ok, 12 horas, meio-dia, né? A inclinação, a medida do coletor, ou seja, a medida do painel solar, né? E a inclinação do ângulo daquela localidade, nós conseguimos fazer um cálculo simples, tá? Que é, deixa eu só passar aqui para vocês, que cálculo é esse? A gente pega D, tá? Igual a D1 mais D2 igual a L, tá? Faz a proporção do seno de alfa dividido pela tangente do H0 mais o cosseno de alfa. Aí, como voltando sendo, né? L é a altura do coletor em metros, tá? O ângulo de inclinação, alfa é o ângulo de inclinação desses coletores entendem como um painel solar, tá? E o H0 é a altura solar mínima, tá? Ou seja, aquela altura do raio solar no sol do solstício, a inclinação no sol do solstício, ok? E aí, se vocês quiserem, depois eu faço uma aula adicional só explicando como é que faz. Caso vocês queiram, deixem aí nos comentários, ok? Que eu irei preparar uma aula só falando sobre esse espaçamento dos coletores, tá? Como fazer o cálculo bem elaborado, tá bom? Então, só deixar aí, não, professor, eu quero entender como é que é feito na matemática pura, e aí eu preparei uma aula, vou preparar uma aula só falando sobre essa parte de espaçamento. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou tentar deixei só curtozinho, só para entender que existe sim como fazer esse dimensionamento, tá bom? Outro ponto, pessoal, e esse também é muito crucial, e vocês sabem, eu bato muito nessa tecla, é a possível expansão térmica do sistema, ou seja, o período normalmente quando o sistema está sendo gerado, está sendo produzido energia, né? O sistema fotovoltaico gera energia, eu tenho aí desde a radiação, a incidência do raio solar no painel, que me aumenta a temperatura e existe sim uma expansão, né? Mas essa expansão não afeta em si a estrutura dos módulos fotovoltaicos e do sistema como um todo. Mas, por sua vez, pessoal, a carga excessiva existente na implantação do gerador fotovoltaico é algo que deve sim ser levado em consideração e muitas vezes necessitar de um estudo mais aprofundado, né, de carga, ok? Para evitar acidente. Então, pessoal, se possível, faça sim os estudos de carga, tá? Ele é crucial, tá? E, claro, evita-se, né, acidentes e às vezes também algumas fatalidades podem vir sim a acontecer. Em relação à fixação no telhado, ok? A fixação no telhado, ou seja, o que é que eu tenho que entender aqui? De modo que seja feita uma correta colocação dos módulos, deverão ser criados na superfície do telhado pontos de fixação para os mesmos, ou seja, os tipos de suportes que eu irei utilizar para fixação desses módulos no telhado, né, nós utilizamos de suportes, ou seja, uma estrutura, né, em aço inoxidável, em alumínio alta resistência, né, em N materiais que são feitos hoje no mercado, e esses têm que estar bem fixados para suportar toda a carga excedida naquele ponto, tá? Então, a escolha do sistema de montagem, né, do suporte, depende do tipo da cobertura, exigindo soluções
que utilizam vigas de suporte, no caso de madeirites, ou outras independentes. Ou seja, algumas situações vocês vão pegar, eu já peguei telhados onde a telha estava lotada em cima da laje direta, sem nenhuma base estrutural. Então, tivemos que remodelar toda uma estrutura de suporte para atender aquele cliente. É por isso que eu volto a frisar que, normalmente, uma vistoria deve ser feita, sim, antes da instalação, para definir esses pontos, tá? Então, no caso, também tem que ser apontado o quê? Do tamanho e do peso do sistema ser considerável, tá? Como a presente solução, utilizar-se estruturas de alumínio, de inox, vai interferir também no aumento da carga desse sistema e na capacidade de suporte. Então, verificar qual é, né, a carga excessiva que eu irei ter que ter para determinado tipo de cobertura e se essa cobertura suportará esse tipo de suporte. Ou seja, a partir do momento que eu faço uma vistoria, analiso qual tipo de telhado, eu tenho que identificar dois pontos, basicamente. Primeiro ponto, né? Qual é o tipo de suporte que eu irei utilizar para esse sistema com base nesse telhado? Ok? Identifiquei? Perfeito. Aí você vai para a segunda premissa, é qual? Esse meu suporte irá afetar alguma carga excessiva pela modelagem que eu irei utilizar para esse sistema? Sim ou não? Se sim, eu tenho que ir tentar ver e definir essa questão de carga excessiva no telhado, né? Na minha cobertura. Se não, e aí eu faço já a sequência e faço a pré-análise de quantos metros de suporte eu irei necessitar, quantos tipos de fixadores eu irei utilizar, quais são os pontos que eu irei utilizar para fixar. Se já quiser fazer uma pré-cálculo para levantar aonde ficar os pontos de conexão, também pode ser feito. Então, aí também fica salutar, né, da empresa ou da equipe que está fazendo a instalação. A fixação do painel no telhado tem que também levar em consideração, tá, em relação às bases, que elas normalmente são constituídas, né, em aço inoxidável. Então, sendo estas montadas nos pontos mais seguros do telhado, ok? Então, de forma a não danificar nenhuma das telhas. Isso é um ponto crucial. Então, rebatam as telhas que tem que rebater, né? Não interfiram na inclinação ou no escoamento da calha da telha, beleza? Então, os painéis podem ser montados individualmente e diretamente na calha já colocadas no telhado, ou seja, não necessita-se, em alguns casos, dependendo também do tipo da telha, alguns suportes já vêm pré-projetados para acoplar, né, tipo as telhas metálicas, como a gente está vendo aqui na imagem, tá? Ela já vem com um tipo de suporte que ela já se encaixa na própria telha. Em algumas outras situações, como é normalmente nas telhas romanas, devemos fazer o içamento dessa telha, acoplar o suporte na madeirite, né, e vai sair um braço onde a gente coloca o trilho, tá bom? Então, dessa forma, a gente pode ainda ser pré-colocados, tá, no seu todo, esse tipo de estrutura, né, perdoe-me, em relação a utilizar esse suporte, você pode aí também, de uma forma mais rápida, fazer toda a estrutura, claro, né? A dica que eu dou também é um passo a passo interessante, é que você faça primeiramente a instalação de todo o suporte, deixe ele todo montado para posteriormente você começar a içar os painéis e fazer as fixações propriamente ditas dos painéis no suporte, tá? Então, existe algumas empresas, alguns profissionais da área que também defendem um processo diferenciado, e aí depende, eu falo muito, depende também do modelo do projeto, né, do modelo do suporte que eu vou utilizar, que também eu posso fazer a montagem dele em solo e fazer o içamento. Então, quando a gente vê nessa própria imagem também aqui ao fundo,
a gente vê uma estrutura que é leve chumbada aqui no solo, não sei se vocês conseguem identificar, né? E ela tem aí um ângulo de inclinação e tem todo esse arranjo aqui pré-moldado. Esse arranjo dos suportes, que esses painéis, estou falando só do suporte, eles podem também ser feito lá em solo e ter içado através de um guindaste, de um muque. Esse suporte ser colocado já pronto, né, vamos dizer assim, estruturalmente falando, e somente chumbado aí na laje. É também uma vertente de defesa de alguns instaladores que é possível fazer dessa forma, e eles delimitam também uma questão de trabalhar em altura, tá bom? É outra possibilidade de trabalhar essa situação. Em relação à fixação do telhado, né, o que é um ponto primordial que deve ser levado em consideração é construir, né, a base com as calhas, tá? E em seguida processar, né, proceder-se à fixação da estrutura no telhado. Então, basicamente, a gente tem que começar com os suportes de base, que a gente vai, na próxima aula, eu vou passar o passo a passo dessa parte de instalação e vou trazer alguns cases em relação aos tipos de suportes e de telhados diferentes, tá? Então, para tal, utiliza-se dispositivo de fixação em forma de gancho, ou seja, essa base vai ser desenhada com base no tipo do suporte. Para esse tipo aqui, não foi um gancho, foi um parafuso, né, preposto na telha, né, que utiliza a cobertura do telhado e que são parafusados em as vigas ou nas ripas de madeira. Esse tipo de ganchos, né, são os mais apropriados para sistemas fotovoltaicos por o tipo de telhado, como normalmente telhas romanas com telhados em madeirite, com o suporte desses telhados feitos em má estrutura, né, feitas em madeirite. Dando que a cobertura em causa tem telhas e desta forma evita-se de danificação das mesmas. Alguns construtores, né, alguns instaladores não gostam muito desse tipo de instalação que está aqui na imagem, né, onde se faz a acoplação do suporte na própria telha, ok? O que alguns defendem é que o suporte deveria estar feito e implantado, como é normalmente, na estrutura de madeira, né, e só saindo do gancho, né, que a gente chama, só saindo o gancho, onde vai ser acoplado aqui o trilho posteriormente, né? E de cima desse trilho vem a acoplação dos painéis. Então, essa defesa, né, de cuidar nesse modelo de suporte também deve ser levada em consideração para que a gente evite aí e venha danificar de fato a estrutura do telhado do cliente. Então, esse tipo de suporte com gancho, né, é o que a gente fala mais, que é mais comum aqui no Brasil, pela quantidade de telhados nesse tipo de madeirite, né, de estrutura de madeira e as telhas sobrepostas, né? E aí a modelagem mais convencional de telha no Brasil são as telhas romanas. Então a gente vê nessa imagem aqui do lado, né, que tem o gancho, né, ficcionado na ripa, no caibro, ou seja, tem um suporte maior de carga, pode ser posto em cima desse elemento. O gancho ele sai da superfície, vem por cima da telha e sai, ou seja, aqui por cima vai entrar outra telha. Então, pessoal, é bom analisar, tá? Previamente o estado dessas telhas também, do suporte da madeira, se está apodrecido, se vai suportar uma carga, verificar o tipo de vigas da construção, né? Se é só tudo em ripa, se é ripa e caibro e linha, né, de madeira. Então esses pontos devem ser levados em conta para também eu projetar qual o tipo, né, desse suporte eu vou utilizar para aquele projeto em si, tá? E também tenham atenção se existem possíveis elementos de sombreamento no local, tipo antena, um chale, uma chaminé, tá? A caixa lá do motor do ar-condicionado. Então esses pontos também devem ser levados em consideração na hora da análise
para verificar se não vai haver um impedimento ou um sombreamento e diminuir a eficiência do teu sistema. Existem ainda, pessoal, outros pontos críticos, tá, quanto à instalação do sistema. Então, de modo a evitar a corrosão de materiais, deve-se utilizar sempre parafusos inox e colocar massa consistente nas fixações, ou seja, friso muito isso, né, em relação à questão da infiltração. Então, se é possível colocar colas ou massas autocolantes, né, de cola rápida, nos pontos de conexão junto à estrutura, junto ao telhado, junto à laje, é delimível que utilizem-se para diminuir o risco de infiltração no telhado e danificar. Para aumentar a vida útil do sistema, sempre indico trabalhar com produtos de alta qualidade, de bom procedimento, tá? Parafuso sempre de inox para diminuir a corrosão e evitar o ferrujamento da ferrugem, né? Da oxidação convencional de elementos ferrosos. Então, esses pontos devem ser sim levados em consideração. Caso o local se revele muito úmido, então utilizar juntas de borracha entre materiais diferentes, o que evita a corrosão galvânica, tá? Às vezes a base do meu sistema é em inox, né, ou em ácido galvanizado. Os meus trilhos são em alumínio, então o contato direto do alumínio com inox, com aço, pode haver aí uma corrosão, né, uma corrosão galvânica, né, que é um efeito de oxidação que pode ser sim derimido utilizando o quê? Materiais de borracha, né, uma borracha, um vedante, que não haja um contato direto entre eles. Então, revestir toda a implantação, né, fazendo, né, um checklist. Então, faça toda essa revisão do sistema, tá? Para diminuir qualquer ponto, porventura, né, que possa ter aí algum problema ou por ter passado em branco por algum instalador. Então, faça assim um checklist de revisão para evitar e delimar ponto futuro, né, algum problema futuro. Então, as normas, né, de boas práticas da instalação fotovoltaica, ela levanta alguns pontos que são dicas que nós passamos aí para que você faça e tenha isso aí como princípios na hora da instalação. Então, quais sejam eles, né? Qual que a gente tem aí com esses princípios? Existem algumas normas, né, que o instalador profissional deve seguir, né, de forma a não comprometer a instalação de sistemas fotovoltaicos. Entre elas, podem referir, né, as seguintes: cumprir os procedimentos da regra de segurança. Então, normalmente, quando eu for trabalhar em altura, seguir os padrões de procedimento em trabalho em altura. Evitar evitar da melhor forma possível uma alteração drástica da arquitetura ou design da habitação. Então, evitar aqueles supostos que a gente chama da inclinação, para desfazer a inclinação dos painéis em cima de um telhado com inclinação adjacente à minha necessidade. Ou seja, eu preciso botar meus painéis para o norte, estou falando de situação Brasil, só que meu telhado, infelizmente, está para o sul, né? Ou está para o oeste ou está para o leste. Então, o que eu fazer? Alguns instaladores colocam, às vezes, suportes muito bruscos naquele telhado, criando um desarmônico, né, arquitetônico, que às vezes o cliente também não pode gostar. Então, é bom sempre estar em conversa com o dono do projeto, para que ele saiba de todos os pontos positivos e negativos na hora da em relação ainda nas boas práticas, colocar o inversor mais perto possível da instalação, ele é primordial, ou seja, numa garagem, num ponto fácil de acesso, mas também protegido aí de curiosos, de crianças, porque querendo ou não, é um sistema aí elétrico, tá? Então, ponto também que eu tenho que levar em consideração, que esse local de fácil acesso dos inversores, né, é obrigacional, tá? As concessionárias hoje obrigam que os inversores estejam em esse fácil acesso, e lembrar também que ele tem que estar em ambientes ventilados, tá? Para a questão de dissipação do calor,
né, que os equipamentos em si ele tem trabalho com elétrico. Todo equipamento que trabalha com elétrico ele tem aí uma concentração aumentada do calor, né, um calor do trabalho. Então, para além disso, a colocação do inversor perto do sistema facilita também o serviço de manutenção. Então, numa necessidade de uma manutenção, até mesmo numa urgência, emergência, fazer um fechamento rápido desse sistema, a gente tem um acesso aí fácil, bem claro, facilitar, né, esses pontos. Uma outra em relação à parte do cabeamento, né, das conexões elétricas. Na parte de colocar os cabos elétricos cuidadosamente e de forma diferenciada, é importante, ou seja, se for possível você distinguir o positivo do negativo, né, a corrente neutra, a fase, né, distingue, né, por cabos diferenciados para que uma outra pessoa leiga, um terceiro que venha fazer a manutenção, possa ir tranquilamente identificar, né, sem ter que necessariamente fazer todo um sistema de medição prévia. No caso de cabos que se encontrem, né, na cobertura, estes deverão ser colocados, né, em tubos tipo isogris 11, né, é o mais indicado, fixados em cimento, tá? Quando situados na cobertura, por questão mais aí de padronização. Isso é uma dica, não é uma regra, tá? É uma dica que eu dou, que é um caminho bom de você ter uma que a gente chama, né, uma instalação limpa, né, visivelmente limpa, e não ver aqueles cabos soltos de qualquer forma lá pelo telhado. Quando fixos na parede, devem ser colocados pelo menos, né, do interior da esteira ou de uma calha, né, sobreposta, ou mesmo dentro da parede de uma calha embutida. E aí fica a critério do projeto, se já foi projetado para receber isso, se não, vai ter que ser feito aí algumas projeções. A dica que eu dou é não deixar o fio solto, né? Coloque dentro de um eletroduto ou de uma calha para deixar mais seguro a instalação. Quando colocados por baixo do solo, devem encontrar-se num tubo, tá, corrugado, ou seja, lembrar-se sempre, principalmente usinas fotovoltaicas, que os tubos corrugados, tá, os tubos de leitura ou de conexões, têm que estar muito bem sinalizados e de fácil acesso, para que possa se ter uma manutenção mais fácil ou mesmo uma correção de uma forma mais segura, tá bem? Pode ser feito, algumas empresas protegem esses cabos enterrados, algumas outras não, porque elas já vêm com proteções com IPs para suportar essa questão do aterramento dos cabos, e aí vai muito de empresa para empresa. Eu, particularmente, prefiro colocar assim em tubos corrugados os cabos para diminuir aí, aumentar a minha vida deles e diminuir meu problema, meu passivo que eu possa vir a ter, tá bom? Normas e boas práticas na instalação, tá? Também a utilização, pessoal, de equipamentos de proteção individual adequados e eficientes e que sigam, pessoal, o regulamento de segurança do trabalho, principalmente na construção civil, então, ou seja, das NRs, principalmente, ou seja, façam-se valer disso para dirimir ao máximo o risco de acidentes, tá? Então, no caso de avaria de apenas uma unidade do sistema fotovoltaico, tá? A sua reparação ou substituição varia conforme a forma da montagem adotada. Então, na hora do procedimento de instalação, é sempre bom ter o esquema, aquele esquema, aquele arranjo, porque você já pode compreender como foi montado o sistema e, dependendo do modelo que foi montado, né, do modo que foi feitas as conexões entre painéis, as junções, o passamento, né, o caminho desse cabo, você consegue de uma forma fácil substituir somente aquele, ou às vezes, dependendo da montagem, né, pode aí necessitar também de uma maior complexidade na hora da instalação em si, e aí não, né, eu vou precisar tirar uma boa quantidade de painéis ou desfazer o sistema para poder chegar e dirimir aquele meu problema. Então, levantar aquele ponto daquelas ruas, que eu sempre eu refuto muito, né? Ou seja, espaçamento para transar-se-á, ou seja, para se locomover entre o sistema no telhado, ele é primordial
que me ajuda muito na hora da manutenção, como também na hora da instalação dele, tá bom? Cuidados que nós temos que ter na hora da instalação, principalmente, o sistema de energia solar é um investimento com retorno garantido. Só que esse investimento, ele é grande. Então, nós temos que saber valer e mostrar para o investidor que esse investimento dele pode-se, né, ter aí o seu retorno de 3 a 7 anos, e aí tudo depende também do quilowatt que é cobrado pela concessionária, tá? Mas na hora da instalação, né, na hora de vender o projeto, de instalar, a gente tem que saber valer, ou seja, não é instalado de qualquer forma, tem que levar em consideração que aquele que te contratou para fazer a instalação, ele gastou, né, entre aspas, ele fez um investimento, mas é de alto custo, e que nós temos que dar para ele, entregar para ele um projeto muito bem feito, para que ele tenha assim, a economia desejada, que é um dos princípios, né, dos sistemas de autogeração de energia solar. Tá? Claro, ele tem um prazo longo, a maior vantagem hoje na hora da instalação desses sistemas é que a vida útil dos equipamentos é de 30 anos, né, 25, 30 anos, então ele vai ter esse prazo aí, um payback curto, 3, 7 anos, mas vai passar o resto da vida aí, entre aspas, gerando energia, né, de uma forma muito mais barata, de até 90, 90% de economia na sua conta de energia. Em relação ao outro ponto que nós temos que ter cuidado na hora de instalar, né, para garantir esses benefícios de economia, é imprescindível tomar uma série de cuidados no ato de instalar, pessoal. Então, como usualmente os painéis solares são fixados no alto das construções, normalmente nos telhados, é preciso que isso seja feito sempre por profissionais preparados, né? E que esses façam uso de equipamentos, EPIs, de forma correta e salutar, né? Claro, como eu sempre falo, usar botas com classificação para trabalhos de energia, luvas, a mesma coisa, tá? As proteções de segurança em altura, nesses casos, para que evite aí um acidente, né? E porventura venha a ocasionar aí uma fragilidade, né, na execução do sistema, até mesmo financeiro para o cliente ou para o investidor, que possa vir até responsabilizar-se por algum dano. Tá? Somente, né, com a exposição ao sol, os painéis já ficam energizados. Então, pessoal, na hora de for instalar, tem que tomar muito cuidado. Então, tem que ter um engenheiro eletricista, né, que possa supervisionar toda a instalação e que possa aí dirimir algum problema ambiental. Então, desta forma, né, em qualquer acidente, vai ter sempre um profissional, tá, preparado para lidar com aquela situação, tá, que venha também a mitigar qualquer outro problema, porventura, que possa vir a ter. Então, sempre trabalhar com profissionais da área é primordial. Então, busque empresas sempre idôneas que venham corroborar e entregar uma segurança na hora da instalação. O mesmo é aplicado, pessoal, aos demais componentes, né, elétricos do sistema fotovoltaico. Sem a presença de uma empresa especializada, né, todo aquele investimento é posto em risco. Então, tem que levar em consideração isso. Eu estou investindo muito no sistema, aquele teu cliente, aquele teu investidor está investindo muito no sistema fotovoltaico. E nós sabemos, de fato, ele não é tão barato assim ainda no Brasil. Então, eu tenho que tomar muito cuidado de todos os pontos, todas as minhas conexões, todos os meus cabos têm que estar passando de uma forma correta, têm que estar conectados de uma forma correta, sem gambiarras, né? E, se possível, eu puder protegê-los com calhas, eletrodutos, né, eletrocondutores, se possível fazer, faça, né? Além de ter um sistema mais limpo, visivelmente, vai ter um sistema muito mais protegido e com risco de acidentes bem reduzido, tá bom? Então, pessoal, em resumo, essa parte aqui teórica da instalação é para vocês entenderem os cuidados básicos ao iniciar a instalação, né? Qual é o meu ponto primordial, e a partir de agora a gente vai começar a entender o passo a passo, né? Ou seja, a gente vai ver agora as etapas para a implantação do sistema fotovoltaico. Então, vamos entender como preparar o local a ser colocados os painéis, vamos começar
né, a entender a implantação e o suporte dos trilhos com base em cada tipo de telhados. Vamos ver a instalação dos módulos, como ele deve ser feito de forma correta, tá bom? As conexões do painéis com o inversor também. Então, vamos ver todo esse passo a passo na próxima aula e começar a compreender, né, como é feito aí no dia a dia, né? Como eu falei, é uma área, essa era para ser uma aula prática que eu estou tentando passar ela teoricamente, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? De mais uma aula. E aí, quem gostou, dá um like. Quem não gostou também, dá um like, né? Eu sempre falo isso, né? Crítica é sempre construtiva. Então, quem gostou, deixe seu like, né? Se inscreva no nosso canal, tá bom? Convide seus amigos, colegas, amigos de trabalho, né? Para conhecer essa loucura solar que estamos fazendo. E aguardo vocês na próxima aula. Ok, galera? Até mais. Tchau, tchau.